E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nascerala. Sabadão aí, vamos para mais um vídeo da nossa série de introdução à linguagem C, né? Hoje a gente vai conhecer as estruturas de decisão, né? Mais especificamente o se, né? Vamos aprender aí como é que o se comporta, o se não se, como é que faz para colocar um se dentro do outro, certo? Tem muito exemplo legal para a gente estudar aí hoje na aula, tá? Antes da gente começar o vídeo aí, vou pedir que você deixe um like aí, cara. Não custa nada, né? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí para estar acompanhando as séries do canal e estar recebendo esses conteúdos aí aos sábados, sempre às 18h30. Dá esse like aí para fortalecer a gente, ajuda a gente nesse momento inicial aqui no YouTube. Vamos lá, vamos para a aula de hoje. Vamos lá, vamos conhecer aqui o tema da aula de hoje, né? Então, hoje no nosso curso introdutório de linguagem C, a gente vai conhecer o se, estrutura de decisão, a primeira estrutura de decisão, tá? Existem outras que a gente vai falando ao longo desse curso de C. Então, vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente falar do se. Então, o operador if, né? O operador condicional if, é uma estrutura de controle de fluxo, dado que ele testa uma condicional para tomar a decisão se vai seguir um caminho ou outro ou outros caminhos, né, já que a gente pode ter cadeias de si, como eu vou falar daqui a pouco. Então, permite executar diferentes seções de código com base em uma condição lógica ou condição booleana, que essa condição pode ser verdadeira ou falsa, de acordo com esse resultado dessa operação booleana. Se verdadeiro, ele toma um caminho, se falso, ele segue outro caminho. É assim que funciona. Então, ele é essencial para tomar decisões e controlar o comportamento do programa em diversas situações, né? O se é a estrutura condicional mais usada em qualquer linguagem que seja, né? Então, essa é a base de qualquer condicionante em linguagem de programação, né? Então, o se. Como é que é a sintaxe, né? Como é que é a estrutura do se no código C, tá? Funciona assim. Então, é se essa condição booleana que eu me refiro aqui é essa que está aqui dentro, certo? Essa daqui é a condição booleana que eu me refiro aqui na introdução. Se essa condição for verdadeira, o se executa os blocos que estão logo em seguida, né? Então, você tem aqui um abre-chaves para indicar onde começa esse bloco e um fecha-chaves para indicar onde termina esse bloco. Então, caso essa condição aqui seja verdadeira, ele vai executar esse bloco de comandos aqui. E caso essa condição seja falsa, ele vai para o que tem depois do else. Else é se não, né? Então, se verdadeiro, faça isso. Se não, que é o falso, ele vai fazer o que está aqui. Então, sempre o comportamento é esse, né? Então, se for falso, ele vai executar o bloco de comando para cada condição seja falsa. Simples desse jeito, é assim que se comporta o se. Se condição, se verdadeiro, ele executa o bloco logo em seguida e não executa o outro, certo? E se for falso, ele não executa o bloco logo em seguida e executa o bloco que está depois do else. Sendo que ele nunca executa, ele nunca vai executar. Vamos chamar essa linha aqui de bloco 1 e vamos chamar essa linha aqui de bloco 2. Ele nunca vai executar os dois blocos, nunca. Ele vai testar a condição, se verdadeiro, ele faz o bloco 1 e não faz o 2. Se falso, ele não faz o 1, mas faz o 2. É assim que funciona o se, tá? Vamos lá, vamos partir para alguns exemplos para a gente entender o comportamento do se. Esse exemplo 1 aqui, né, eu botei essas reticências aqui para dizer que tem código acima e código abaixo. Digamos que em dado momento, né, uma condição vira verdadeira dentro do código, né? Então, você sabe que isso é uma variável, a condição você representa uma variável aí inteira, né? Assistam os vídeos da série aí. Então, se essa variável se tornou verdadeira e lá à frente no código, né, coloquei a reticência aqui de novo, né, para dizer que existe mais código aqui. Lá à frente existe um teste condicional para essa variável condição, onde ele vai testar se essa condição é verdadeira ou falsa com base no valor que a variável tem, né? Vou botar logo tudo aqui. Então, o que acontece? Se durante a execução do código, em dado momento, essa variável condição assumiu o valor 1 inteiro, né? E eu tenho mais à frente no código um se testando essa condicionante aqui com a variável condição, se ele for 1. Então, se chegou nesse ponto aqui e essa linha que foi processada, é porque a variável condição tem o valor 1.
Então chegou aqui, essa expressão booleana aqui, ó, se condição igual a 1, ela vai ser verdadeira. Ora, se ela é verdadeira, ela executa o que está logo abaixo, que é isso aqui, e não vai executar isso aqui, certo? Então, se isso aqui estivesse sendo executado no código C de fato, o que aconteceria? Ele iria imprimir a mensagem em condição verdadeira e não exibiria a mensagem em condição falsa. A gente já pode ir testando um a um aqui, porque eu tenho esses códigos escritos aqui, né? Vamos pegar aqui o exemplo 1.c. Tá aí o mesmo programa do exemplo, né? Só que eu completei aqui com a biblioteca do bloco principal, né? O stdio.h. Assistam os vídeos anteriores da série. Então eu tenho aqui a função do bloco principal, a função main, e aqui eu tenho essa variável condição e atribuo a ela o valor 1. Então criei uma variável chamada condição e atribuí a ela o valor 1. Aqui está o meu teste condicional. Se essa variável condição realmente tiver o valor 1, na verdade tem até um errinho aqui em C, tá? Deixa eu corrigir aqui, porque o operador de comparação é o igual, gente. Desculpa aí, tá? Deixa eu sair sem salvar aqui, que eu meio que baguncei o arquivo. Certo? Se for igual a 1, né? Agora está correto. Se for igual a 1, o que ele faz? Condição é verdadeira, né? Observe que tem uma diferença aqui. Aqui é um sinal de atribuição. Eu estou atribuindo à variável o valor 1. Aqui eu estou comparando o conteúdo da variável com o valor 1, é comparação. Então, esse igual é para comparação, certo? Se dentro lá tem 1, estou testando, verdadeiro ou falso. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai imprimir isso aqui, certo? Se não, é porque a condição for falsa, ele vai imprimir isso aqui. Vamos lá, vamos sair salvando, ESC2.x, já fiz a correção, acredito que até no material está errado, né? Aqui é igual, tá, gente? Ó, tem um errinho aqui, eu copiei e colei ali, acabei nem testando. Mas o teste de comparação é esse aqui, tá? Você quer saber se uma coisa é igual a outra? É um teste, então é igual. Quando é atribuição, é esse aqui. A atribuição é só um igual é para comparação. Voltando aqui, vamos lá. Então vamos com o nosso bom e velho GCC, menos O, exemplo 1, né? Ou seja, eu quero que ele gere um arquivo chamado exemplo 1 a partir do exemplo 1.c. Então, rodei aqui, compilei, não deu erro, beleza, certo? E agora vamos executar esse exemplo 01. Vamos lá? Condição verdadeira, né? Então, como não tem nenhuma pergunta ali, ele só testa. Agora, se eu modificar aqui, ó, vamos abrir com o VI de novo, e atribuir aqui essa variável condição valor 0, vou sair salvando, compilar novamente e executar de novo, o que vai acontecer agora? Ele vai testar se é igual a 1, não é falso, e ele vai imprimir que a condição é falsa. Olha lá, condição é falsa, beleza? Vamos ver outros exemplos aqui do C, tá? Então aqui eu tenho um exemplo aqui que vai testar se a pessoa é maior ou menor de idade, né? Então eu excluí aquela parte do include stdio para melhorar aqui no PowerPoint. Então o que eu posso fazer aqui? Posso criar uma variável inteira chamada idade, imprimir uma mensagem informe sobre a idade e capturar a informação do teclado com o scanf. Então o que eu tenho aqui? Crio uma variável chamada idade na memória, né? Então lá na memória vai ter uma variável chamada idade. Dentro dela eu vou guardar valores inteiros. Imprimo na tela essa mensagem aqui, então aparece lá informe sobre idade. E com esse scanf eu capturo o que a pessoa digita no teclado, salvo como número inteiro no endereço da variável idade, ou seja, bem aqui. Né? O endereço da variável idade guarda a informação dentro desse quadrado. Então, aqui, logo depois de informe a sua idade, vai liberar um promptzinho, né? Vai ficar piscando lá para o cara digitar. O que ele digitar, ele salva dentro do endereço da variável idade. Digamos que a pessoa digitou aqui 16. Digitou 16, né? Então foi lá para a memória o valor 16. Aí ele vem para a condicionante se, ó. Se idade for maior ou igual a 18, nesse caso a idade é 16, isso aqui vai ser falso e ele vai se redirecionar para o senão. No senão ele imprime você é menor de idade. Digamos que nessa hora aqui a pessoa digitou 20 ao invés de 16, digitou 20. Quando chegou aqui, idade é maior ou igual a 18, isso aqui se tornaria verdadeiro e ele executaria esse código e não executaria esse, imprimindo você é maior de idade. Vamos testar isso aqui também? Vamos lá, vamos primeiro abrir ele aqui, exemplo 2.c, e eu tenho aqui mesma coisa, né? Include stdio.h, que não está lá no PowerPoint. Aqui eu tenho a função do bloco principal, a variável
inteira idade foi criada aqui, né? Int idade. Depois, printf informe sua idade, aparece a mensagem e logo em seguida eu tenho o scanf capturando o valor inteiro, %d é para dizer que é inteiro, compatível com a variável que é inteira também, né? Variável inteira, aqui é inteiro, certo? %d. Fosse float era %f, né? Então, aí aqui eu capturo e gravo no endereço, esse comercial é o endereço da variável idade. Então lá na memória eu jogo o que a pessoa digitar no teclado. Se, olha só, a nossa condicionante, se essa variável idade tiver conteúdo maior ou igual a 18, eu vou e imprimo você é maior de idade e quebra uma linha. Se não, eu imprimo você é menor de idade, porque não tem essa opção, só tem maior ou menor de idade, né? E aqui eu estou levando em consideração que o marco de idade é maior ou igual a 18, né? Então, a idade penal, né, no caso. Então, maior ou igual a 18, e se não for maior ou igual a 18, é porque é menor de 18 anos, então vai ser menor de idade, né? Então, é assim que funciona. Vamos compilar isso aqui. Vou copiar aqui, GCC, -o, exemplo 2, a partir do fonte, exemplo 2.c. Compilou sem problema, ponto barra, exemplo 2.c. Observem, exemplo 2. Observem que esse aqui tem uma interação, porque tem um scanf. Então, quando eu rodar aqui, ó, ele fica lá, ó, informe sua idade. Vou colocar a minha idade, eu tenho 45. Então, você é maior de idade, né? Vou rodar de novo, vou botar a idade do meu filho mais novo, 13. Você é menor de idade, certo? Então, ele só faz uma coisa ou outra e nunca as duas, e de acordo com o que está lá no teste condicional. Vamos olhar aqui de novo. Se essa idade for maior que 18, ele vai imprimir em tela você é maior de idade. Se não, ele vai imprimir você é menor de idade, né? Vamos ver mais exemplos aqui. Então a gente tem aqui um exemplo 3, que é o caso da prova, para você ver que é possível colocar um se dentro do outro, né? Então digamos que a gente tem a seguinte situação, né? Vamos ter uma faculdade, geralmente tem 2 notas, né? Tem uma média e tem uma prova final, certo? Então criei 4 variáveis aqui, não são inteiras, porque nota de prova pode ser 7.5, 6.8, né? Esses valores são assumidos, então eles são valores floats. Criei 4 variáveis, uma chamada N1, uma chamada N2, uma chamada média e uma chamada final. Então reservei 4 espaços na memória do computador para gravar números reais, né? Float. Então, informe o valor da N1, capturo o valor da N1 com scanf, né, e salvo dentro da variável N1, endereço de N1. Depois, informe, aparece a mensagem, informe N2, e eu salvo depois com scanf o que a pessoa digitar dentro do endereço da variável N2. A média não precisa ser informada, a média é calculada. Como é que a média funciona? A média é o resultado da soma das 2 notas dividido por 2. Então, aqui eu tenho, lá na memória, onde está reservado para a variável média, o resultado na média. Observem como N1 e N2 são informadas pelo usuário, a média pode variar também, né? Então, de acordo com os dados informados, a média vai mudar aí, tá? Se a média for maior ou igual a 8, ou seja, se isso aqui for uma condição verdadeira, escreve, você eliminou, né? E fecha o bloco do se. Agora, observem que eu posso fazer um se dentro do outro. Então, dentro do se não, eu tenho que testar, que agora ele foi para a final. Mas na final ele ainda pode ser reprovado. E como é que eu faço o teste? Eu peço para ele informar quanto ele tirou na final. Informe a final e salvo na memória, no endereço, né, da variável final, o número real, salvo lá a nota dele da final. E depois refaço a média. A média posterior à final é a média anterior mais a final dividido por 2. E na final, geralmente, a média tem que ser maior ou igual a 5, né? Então, se essa média for maior ou igual a 5, agora vejam, dentro do se não, eu tenho um se, ó. É isso que eu queria mostrar no exemplo 3. É possível ter um se dentro do outro. Né? Por quê? Ele entrou nesse se não porque o cara não eliminou, então foi falso, aí ele veio para cá. Isso sendo falso, eu ainda tenho que verificar se ele vai ser aprovado na final ou não. Daí eu capturei aqui o dado da prova final, recalculei a média e vou testar novamente com o se essa condição para saber se o cara passou ou não, né? Então, se a média agora for maior ou igual a 5, aprovado na final. Se não, reprovado na final. Fecho o se que está dentro do else e fecho o else com aquela chave. Observem que esse else ele abre aqui e fecha aqui, ó. Então, tudo isso aqui faz parte desse else.
E eu entro nesse else quando o cara não elimina, quando aquele se primeiro lá do slide anterior, esse aqui, ó, ele é falso. Quando esse se aqui é falso, ele vai para lá. Quando o se é verdadeiro, ele já faz isso e não faz aquele else. Então, se o cara, por exemplo, tirou 8 e 8, a média vai dar 8 e ele não vai entrar aqui, eliminou, não vai ter nada de se não aqui, tá? Ele vai pular isso aí. Agora, se o cara não obter, aí ele vem pro else. Aí no else eu vou pegar o conteúdo, a nota que ele tirou na final, recalcular a média e ver se essa média é maior ou igual a 5. Vamos lá? Vamos para a nossa shell. Eu tenho ele digitado aqui, deixa eu limpar a tela. VI, exemplo 3.c. E eu tenho aqui, ó. Então eu tenho um float aqui, N1, N2, média, final, né? As variáveis reais aqui. Informe a N1, né? Aparece a mensagem lá, informe a N1. Depois eu capturo o que a pessoa digitar e salvo dentro da memória na variável N1. Mesma coisa para N2. Calculo a média, certo? Com a média é igual a N1 mais N2 dividido por 2. E faço o teste se essa média é maior ou igual a 8. Se isso for verdadeiro, você eliminou. Se não, né, ou seja, se ele não tem média maior ou igual a 8, ele vem para o else. Se ele vem para o else é porque ele está de final. Então eu pego quanto ele tirou na final, recalculo essa média. Se essa média for maior que 5, aprovado na final. Se não, reprovado na final. E todo esse segundo se aqui, ó, está dentro desse else aqui. Possível ter um se dentro do outro, tá? Então eu vou sair salvando, né? E vou compilar isso aqui. GCC -o, exemplo 3, a partir do fonte, exemplo 3.c. Beleza, vamos lá. Ponto barra, exemplo 3, e vamos executar aqui. Digamos que o cara tirou 9 na N1, 4 na N2, foi para a prova final, né? Então vamos ver, 9 mais 4 dá 13, dividido por 2 dá 6,5, né? Então, digamos que ele precisa tirar 3,5 na final. Tirou 4, aprovado na final, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Então, o cara tirou 5, depois tirou 4 e tirou 3 na final. Reprovado na final. Vamos eliminar? O cara tirou 8, depois tirou 9, você eliminou, certo? Então, esse aqui é um exemplo que tem um se dentro do outro. O último exemplo que eu quero mostrar hoje, exemplo 4, é como eu posso fazer cadeias de si. Né? Então, no exemplo 4, eu tenho aquele mesmo problema da idade lá, onde agora eu pergunto a idade do cara. Né? Então, informe sobre idade, eu vou ler a idade. Digamos que seja categoria de natação, por exemplo. Nem sei se está certo, tá, gente? Eu não conheço como é que são as divisões de categoria por idade de natação, mas de algum esporte aí, né? Então, de acordo com a idade capturada, e aqui eu tenho o condicional E, né? Isso aqui é o E lógico. O que é que eu faço aqui? Digamos que a pessoa aqui, eu crio uma variável inteira idade, né? Porque a idade não tem idade quebrada. Então, informe sua idade, aqui eu capturei a idade do cara. Se essa idade for maior que 0 e menor que 17, eu quero que imprima a mensagem que você é da categoria infantil. Certo? Como eu não tenho só um se e se não, e eu tenho aqui no meu exemplo, eu vou ter 4 categorias, tá? Eu uso agora um else if, que é o se não se. Então, a cadeia de se funciona assim. O primeiro é se, quantos else if eu precisar, e o último é else. Então, vamos ver aqui, ó. Então, digamos que ele não se encaixou nessa categoria, né? Digamos que o cara digitou uma idade 20. Aí isso aqui vai ser falso, aí ele vai tentar ser verdadeiro no próximo else if. Então, ele testa aqui. É maior que 18? É menor que 30? É. Aí ele faria o quê? Imprimiria, você é da categoria adulto, né? E fecha esse else if. Mas digamos que o cara tenha digitado 40, certo? Digitou 40. Então seria falso para esse se aqui, seria falso para esse else if, e eu iria para o próximo else if, que testa agora se o cara é maior ou igual a 31 ou menor ou igual a 60, aí seria verdadeiro, ele iria imprimir, você é da categoria master, né? Mas digamos que o cara tenha digitado que ele tem 62 anos. Então ele também seria falso aqui. Aí ele iria para o else, certo? E no else você é da categoria sênior, fecharia, e assim eu tenho uma cadeia de se. Né? O se funciona assim, ainda faltou, fechou. Funciona assim a cadeia de se. O primeiro é se, o último é else, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. O primeiro é se, o primeiro da cadeia de se é se, vou pegar a caneta aqui, se, tá vendo? Se. O último da cadeia de se é else, como vocês estão vendo aqui.
E entre o se e else, eu coloco else e if. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho else e ifs aqui. Então, se, quantos else e ifs eu precisar, e o último é else, né? Quando nenhuma coisa dessa for verdadeira, ele vai para o else e executa aquilo lá. Vamos testar? Vamos lá. VI exemplo 4.c. Estamos aqui, né? Então tem uma variável inteira chamada idade, aqui eu imprimo e informe a idade, depois capturo o que a pessoa digitou como idade e testo se a idade é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 17. Se for verdadeiro, é da categoria infantil. Digamos que seja falso, aí eu testo se a idade é maior que 18 ou menor ou igual a 30. Se for verdadeiro, adulto. Se for falso, eu testo se a idade é maior ou igual a 31 ou menor ou igual a 59. Se for verdadeiro, você é da categoria Master. Se não, aí não tem mais o que testar. Aí o cara é Sênior. Certo? Só tem 4 categorias, ele não é das 3 primeiras, obviamente ele só pode ser Sênior. Vamos lá, vamos compilar isso aqui. Então, vou dar um clique aqui. GCC, -O, exemplo 4, exemplo 4.c. Então, compile gerando o executável exemplo 4 a partir do fonte exemplo 4.c. Compilou, vamos lá, exemplo 4. Perguntar a minha idade, vou dizer a minha idade de verdade, 45. Então eu seria master por esse esporte hipotético aqui, né? Vamos rodar mais um. Meu filho tem 13. Seria infantil, né? Vamos rodar de novo. Meu filho mais velho, 18. Ele é adulto, né? Vamos rodar mais uma vez. Minha mãe seria sênior, certo, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Então hoje a gente aprendeu aí uma estrutura de decisão, o se, né? Vimos o se não, se, como é que aplica isso aí em 4 exemplos, né? Vimos aí 4 exemplos aí. Vou deixar aqui na descrição onde é que vocês podem capturar esses exemplos aí. E espero ter ajudado a aumentar o conhecimento de vocês na linguagem C. Esse vídeo de hoje aí eu dedico para minha turma de linguagem de programação 2, lá da Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Acre, aí, né? Em breve estaremos juntos aí continuando as nossas aulas. Beleza, gente? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!